Pois é, a gente está acompanhando aqui a eleição americana desde janeiro, né, com os nossos programas, a gente foi para as convenções, e agora a gente tem, aí nessa reta final, uma coisa muito importante, que são pesquisas exclusivas, que a Exame está trazendo nos 7 estados-chave, feitas pelo IDEA, a gente está divulgando ao longo da semana, e vamos mostrar números de 3 estados aqui em seguida. Deixa a produção colocar na tela as imagens. A gente começa pelo Arizona. Né? O Arizona, a pesquisa do IDEA mostrou que o Trump tem 48% das intenções de voto lá, e a Kamala Harris tem 47%, e tem aí 3% que não sabem ainda e 2% que disseram outro nome. O IDEA ouviu ali 1.042 pessoas entre os dias 26 e 27. Temos também dados de Nevada, estado vizinho ali ao Arizona, que tem uma situação idêntica, né? Ou seja, com Trump 48%, Kamala 47%, outro candidato 2% e 3% disseram que não sabe. Essa pesquisa foi feita em 25 e 26 de outubro e ouviu 1.003 pessoas. E o terceiro estado que a gente vai falar hoje é Geórgia, ali também no sul do país, que teve, ali o Trump tem uma vantagem um pouco maior, né? 49% para o Trump, Kamala Harris com 46% e 4% disseram que não sabem. Na Geórgia, o IDEA ouviu 1.100 americanos entre os dias 27 e 28 de outubro. E aí, voltando aqui para a Sila, né, queria que a Sila comentasse para a gente, primeiro, a importância de ter pesquisas próprias, né, e como que você vê essa proximidade tão grande entre os dois candidatos nos estados-chave? Olha, ter pesquisas próprias é fundamental nesse momento em que a disputa está tão acirrada. Então, nós termos aqui na Exame, junto com a IDEA, a probabilidade de olhar para esses dados e nos aprofundarmos ali por demográficos, né? Eu acho que vai dar uma luz aqui bastante boa para os nossos ouvintes, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria registrar. E segundo é o próprio resultado das pesquisas, né? Que a gente tem ali uma disputa muito acirrada em todos eles, mas com nuances de novo, né? Quer dizer, quando a gente vê um resultado como Arizona, por exemplo, pode ser uma boa notícia para Kamala Harris, visto que não é um estado que tradicionalmente os democratas ganham e ela está ali bem empatada em alguns demográficos muito bons. Geórgia é um estado bem mais difícil, os democratas só venceram na última eleição, né, que fizeram o Senado e o Biden, mas também não é um estado democrata, e ali a gente vê que ela está um pouquinho menos, né, a gente continua na margem de erro, mas tem uma nuance ali. Tem uma vantagenzinha. Tem uma vantagenzinha. E a má notícia é Nevada, né? A gente já imagina que Nevada pode mudar de lugar com Arizona ao longo do tempo, exatamente pelas mudanças demográficas, né? Então, ao contrário dos dois outros estados, Nevada era um estado mais democrata que hoje está disputadíssimo. Então, em linhas gerais, para começar a conversa, eu diria isso. Assim, a gente vai mostrar dados mais aprofundados dos estados, a gente vai fazer um mergulho nos 3 estados agora. Começando pelo Arizona, né? Pedi para colocar mais dados aqui na tela. O IDEA perguntou quem os eleitores achavam que ia ganhar a eleição no Arizona. Né? 50% disseram que o Trump deve vencer e 48% disseram que Kamala Harris deve vencer. O IDEA perguntou também quem as pessoas achavam que ia vencer a eleição de modo geral, no país todo. E aí a gente teve um empate, né? 49% disseram que Kamala Harris vence e mesmo percentual disse que o Trump vence. E 2% disseram não saber. E a quarta pergunta que o IDEA fez no estado foi quem a pessoa pretende votar para a corrida do Senado. Aí o democrata Rubem Galego está na frente na pesquisa com 49% das intenções de voto. E em segundo vem Kari Lake, republicano, com 46%. Temos aí 2% para outros candidatos e 3% que não sabem. Essa é uma disputa do Senado interessante porque o essa vaga do Arizona, ela pertence aos democratas hoje. Ela é a senadora Kristen Sinema, que decidiu não se reeleger, né, não buscar a reeleição. E é uma questão muito delicada porque a maioria democrata hoje no Senado é muito estreita, né, ou seja, são 51 a 49. Então, se perder uma ou duas corridas no país todo, pode perder o controle do Senado. Então, a disputa no Arizona também é muito importante por isso. E temos aqui também ainda um mapa que mostra no Arizona os condados, né, que o Maurício vai falar um pouco disso em seguida. Esses aqui são os dados da votação de 2020, que foi muito apertado. Né, o Biden venceu no estado 49,4% e o Trump 49,1%. Foi uma diferença de 0,3%. Né, e os democratas tiveram a maioria dos votos nas grandes cidades, né, Phoenix e Tucson especialmente, e os republicanos ganhando mais no interior do estado. E aí, Maurício, queria que você comentasse um pouco, né? Você falou muito pra gente ao longo desse ano como que é importante a disputa em Maricopa County, que inclui Phoenix. Então, eu queria que você desse mais um quadro geral pra gente aí de como é que você vê essa disputa no Arizona. Ele tem uma característica muito particular dos estados do oeste dos Estados Unidos, né? Você vê que são poucos condados,
você vê a quantidade de condados de estados é muito menor. Você vê quando você vai para os estados do leste, a gente vai falar de Geórgia aqui, a quantidade de condados é muito maior. E mais importante, o Arizona tem 2 locais que são fundamentais na hora que a gente for acompanhar a apuração. Um é Maricopa County, que é 60% dos votos. Maricopa County, ela decide as eleições no Arizona não só pelo volume dos votos de Maricopa County, mas também pela diversidade dos eleitores lá. Então é sempre onde as batalhas entre republicanos e democratas são mais difíceis e sempre demora a apurar Maricopa County, demora. O resultado de Nevada, se não me engano, saiu inclusive depois do resultado na Pensilvânia em 2020. E a gente tem a região de Tucson, que é 30% do eleitorado de Nevada, desculpa, de Arizona, mas no caso de Tucson, ela é muito democrata. Então, quando a gente acompanhar a apuração, dependendo de onde estiver vindo o resultado, se vier na região aí de Tucson, a gente tem um viés mais democrata, mas o que a gente vai ficar atento aí na apuração do Arizona é Maricopa County. Talvez seja o condado mais, em termos de volume de voto, mais importante aí dos swing states. Falou um pouquinho do que o IDEA encontrou. Queria entender um pouco da sua análise também, olhando para o Arizona especificamente. Olha, quando eu queria começar pela disputa do Senado, que ela é muito interessante de olhar. Você tem uma candidata ali que é negacionista eleitoral, que é muito controversa, né, que é a candidata dos republicanos, e aí você tem um candidato democrata que está moderando na campanha, e a gente vê ali o resultado, mas a gente precisa também falar dos demográficos ali, né, do crescimento de Phoenix nos últimos tempos, né, isso que a gente estava olhando ali com o Maurício, com uma migração daí de americanos mesmo, ou de imigrantes entre Califórnia e Arizona, né? Que aí são imigrantes mais escolarizados, empresas de tecnologia que se colocaram ali. Então você vê o tanto que ele está com uma predileção ali entre os jovens, né? Um dado ali de 60% de jovens votando nele. Então acho que esse é um dado importante até para a gente olhar o nacional, né? Claro que você tem campanhas em que a escolha do presidente é diferente da escolha do Senado, mas é um indicativo importante, até lembrando disso que o Maurício falou, das pessoas saindo para votar, né? Então acho que isso é uma questão bem, bem fundamental ali em Arizona. E, Maurício, você tinha falado na última edição do nosso podcast que num cenário altamente polarizado como esse da eleição americana, é muito difícil imaginar que o vencedor do Senado, do partido que venceu o Senado, também não seja o presidente que vença naquele estado. Quer dizer, se vai ganhar um senador democrata, é muito provável que a Kamala Harris ganhe naquele estado. Se ganhar um senador republicano, é muito provável que o Donald Trump, né? Isso é um indicativo para a gente também? Não, totalmente. Aliás, é super interessante essa convergência entre os votos da... Tudo bem que está na margem de erro, tá, Luciano? É importante dizer que o candidato ao Senado lá tem 49, ela tem 47, assim, estatisticamente é igual. Mas, como a gente está falando de uma eleição que pode ser decidida por milhares de votos, eu acho um sinal positivo para a Kamala Harris ter os senadores nesses estados-chave liderando as pesquisas, porque é o que eu falei, eu acho que vai ter uma convergência muito grande de voto entre presidente e Senado. Isso vai ajudar o Donald Trump, por exemplo, vai ajudar os senadores republicanos no Texas e na Flórida, por exemplo, vai ajudar em Montana e Ohio, mas também vai ajudar os democratas nesses estados. Então, eu acho muito improvável, eu acho que é muito improvável esses números não convergirem, né? Como convergiram nas outras eleições, o que é um sinal positivo, porque é sinal que tem eleitor aí que vota democrata no Senado, mas ainda não está decidido a votar na vice-presidente. Isso pode ser uma boa para ela, porque o cara vai ao local de votação e a probabilidade dele marcar diferente é muito improvável, né?